Olá pessoal, aqui é a Mônica Nascimento. Mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho da física quântica para vocês, só que hoje eu vou trazer um pouquinho de informações diferentes, tá? Para poder ilustrar, porque eu tenho recebido muitas mensagens, as quais as pessoas ainda estão com muita dúvida. Mônica, eu não entendi muito bem o que é física quântica, como você está falando aí da transformação, como é que funciona isso? Então assim, basicamente, a gente está falando de um universo invisível, tá? Que é muito real, tá? Ele é menos visível do que real, mas ele é muito real. E hoje em dia, a ciência, né, os cientistas aceitam com muito mais facilidade. Esse é o século que a física quântica está sendo mais bem aceita pela ciência. Então, assim, com essa deixa, com esse desenvolvimento tão grande, a gente vê o quanto que nós somos vulneráveis e sensíveis também. A gente nasce com muita sensibilidade, muita empatia, e ao decorrer do caminho alguma coisa acontece, ou a gente não é treinado, instruído para a gente desenvolver essa nossa sensibilidade em um grau maior, que traga benefícios para a nossa vida. Então, assim, basicamente quando eu falo de física quântica, eu tento trazer para a pessoa que nunca teve contato o real significado da razão, tá? O porquê que a física quântica abre tanto a nossa mente, a nossa consciência, como que ela expande a nossa consciência, tá? Então, quando a gente falar disso, por que, Mônica, por que eu tenho que saber de física quântica? Na verdade, assim, é uma forma de você ter um autoconhecimento, tá? E um desenvolvimento intuitivo e também espiritual até, né? Na verdade, a finalidade maior é essa. Então, quando você começa a entrar no mundo quântico, você começa a perceber que muitas das coisas que você tem, que você carrega como verdade, não fazem o menor sentido, tá? Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre um experimento chamado o gato de Schrödinger. Então, quando eu entrar nesse experimento da física quântica, vocês vão entender que a responsabilidade dos nossos atos são totalmente nossa responsabilidade. Não existe outra pessoa que é responsável por isso, tá bom? Então vamos lá. Quando eu uso a física hoje para ajudar uma pessoa, para mim, né, tudo começou por mim. Quando eu uso a física para ajudar alguém a desenvolver, a se autodesenvolver, o que acontece? Eu uso a razão. Eu mostro para essa pessoa como que o universo funciona em termos de luz, de energia, de aceleração, tá? Em termos de pensamento, a velocidade do pensamento e como que o pensamento muda o nosso campo eletromagnético. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Pelo decaimento do átomo, o tipo de átomo, como que isso vai atuar e qual é a repercussão disso na nossa vida e nos nossos sentimentos, tá bom? Ok? Então assim, tá, Mônica, mas por que eu tenho que saber isso? Por que a física quântica me ajuda? Ó, a física quântica ela vai acelerar os seus resultados de forma significativa. Exatamente isso. Por que ela te ajuda? Porque ela esclarece as dúvidas, ela abre um leque de possibilidades na sua frente, tá? Então assim, esse gato de Schrödinger, tá? Eu vou trazer o experimento, na verdade não é um experimento, é uma teoria quântica que serviu para ilustrar o experimento da fenda dupla, até porque eu não sei se vocês já viram, mas eu fiz um vídeo falando sobre partículas, né, e ondas, que as partículas de um átomo podem se comportar como matéria ou como onda, ou seja, existem inúmeras possibilidades para uma coisa acontecer ou não. E o que vai diferenciar isso? Vamos lá, esse experimento, essa teoria quântica do gato de Schrödinger, ele leva esse nome de Schrödinger porque o físico que inventou, que ilustrou essa teoria, o sobrenome dele era Schrödinger, tá? Então, basicamente, o nome é esse por homenagem a ele. Então, o que acontece? Esse físico, basicamente, ele pegou uma caixa, tá? E colocou um gato dentro de uma caixa. Dentro dessa mesma caixa existia um material, vamos dizer assim, diabólico, com um poder radioativo muito grande, muito alto, ao ponto de conseguir eliminar o gato, tá?
Mas o que acontece? Não é tão simples assim. Esse experimento diz o seguinte, que esse gato, se houvesse uma alteração do decaimento atômico, tá? Se houvesse uma alteração desse decaimento atômico, poderia alterar esse conteúdo do frasco, tá? E matar o gato, chegar a atingir o gato. Gente, isso é uma ilustração muito simples, tá? Eu não estou trazendo complexidade, o quanto isso deveria, tá? É só para vocês entenderem um pouquinho e vamos trazer isso para a realidade. Então, quando essa teoria quântica, ele diz que ao o átomo se alterar, esse conteúdo radioativo poderia estar eliminando o gato, a gente tem dentro de uma caixa, pensa, um gato e um material radioativo que pode ser ativado ou não. Depende se o átomo vai se comportar de um jeito ou de outro, ou seja, depende, tudo depende, é relativo. Tá, e aí, como você vai saber, uma hora depois, se o gato está vivo ou se o gato está morto dentro dessa caixa? E aí é que começa toda a polêmica da teoria quântica, dessa teoria aqui. Por quê? Existe uma sobreposição, ou seja, uma sobreposição, tá? Nessa teoria de que o gato, ao mesmo tempo que ele está morto, ele também está vivo. Calma, olha só, eu sei que é muito estranho, muito louco até, tá? Mas esse gato, ao mesmo tempo que ele tá vivo, ele tá morto. Ao mesmo tempo que ele tá morto, ele tá vivo. Ou seja, gente, existe 50% de chance de ele estar vivo e 50% de chance de ele estar morto. E como que a gente vai saber se ele tá vivo ou morto? Então, na teoria quântica, o Schrödinger falava o seguinte, que esse gato, existe uma sobreposição, tá? Que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Tanto ele está vivo quanto ele está morto. E o que vai decidir isso é a pessoa, é o observador. A pessoa que vai observar essa caixa, quando ele abrir essa caixa, ele vai decidir se esse gato está vivo ou se esse gato está morto. Nossa, muito doido. Eu sei que é assim, até porque eu demorei um pouco, tá? Para digerir isso. Só que eu trouxe isso para a vida e essa teoria quântica ilustra justamente o seguinte, quando você tem algo acontecendo na sua vida, vamos trazer essa teoria para a prática, você tem de repente uma prova para fazer, você pode passar ou não, você tem uma viagem para fazer, você pode fazer ou não. Você tem um relacionamento para começar, você pode ou não. Tudo na vida você vai ter sempre 50% de sim, 50% de não. O que vai fazer a diferença para vir a acontecer isso aqui é o que você vai escolher para a sua vida. Vamos colocar isso no empreendimento. Vamos dizer que você quer empreender e você tem muito medo de dar errado e você já está visualizando, nossa, eu vou abrir o meu negócio, e aí daqui a, 6 meses eu não vou ter dinheiro para pagar e eu vou acabar com tudo e eu vou falir. Ou seja, você está escolhendo. Não aconteceu ainda, tá? A sua experiência está dentro da caixa, tá dentro da caixinha ainda e você tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de não dar certo. A partir do momento que você escolheu o que você quer, vai acontecer. Então, assim, isso é muito polêmico. Você vai ver que vários físicos contradizem tudo mais, mas isso é um reforço de outras teorias que tem, tá? Então, existe a teoria do Einstein, que complementa essa teoria aqui do gato de Schrödinger. Eu tô até com a blusa, ó. Vocês vão ver que 50% o gato pode estar vivo e 50% o gato pode estar morto. Então, aqui ele está morto e aqui ele está vivo. Então, eu botei 2 gatinhos aqui para vocês entenderem que essa teoria que foi criada pelo Schrödinger nada mais é para poder trazer ilustradamente como que um observador, como que uma pessoa que observa, ela pode escolher se aquilo é bom ou ruim, se aquilo vai acontecer ou não. Ou seja, você abre uma geladeira, você abriu a geladeira. E aí, ao abrir a geladeira, você visualizou um chocolate, você queria comer um chocolate. É um exemplo muito tosco, tá? Mas é o real. Você visualizou.
E você fala assim, não, acho que tem um chocolatezinho lá, eu vou achar, né? Você abre e de repente você acha aquele chocolate lá. Isso tudo, gente, no final, serve para você ter consciência. Isso traz você para a consciência presente do momento. Ou seja, olha só, quando você vive em alguma situação, algum contexto que você precisa agir ou que você quer tanto uma coisa, mas você espera e fica achando que as coisas vão acontecer ou não vão, que não depende de você, você está tirando a sua responsabilidade da situação. Ou seja, a física quântica traz presença de consciência pra gente. Então, assim, se você escolhe se o gato está morto ou se está vivo, você escolhe diversas coisas na sua vida. Você escolhe se você vai pegar o trânsito hoje ou não. Você escolhe se você vai se estressar no seu trabalho hoje com aquele colega ou não. Você escolhe se você amanhã vai acordar cedo para fazer atividade física ou não. Você tem 50% de chance de sim, 50% de chance de não. Então, tá vendo por que a física quântica ela te traz a presença? Então, vamos lá. Se você é aquela pessoa que age dessa forma, por exemplo, não, eu não fui hoje porque eu não fui hoje treinar, não fui para minha academia, eu não fui porque estava chovendo, né? E você começa a dar qualquer outra desculpa que não seja referente a você. E aí você não tá indo com o fluxo do que a física traz pra gente. A física quântica traz consciência, traz presença, traz responsabilidade. Então, assim, isso ao mesmo tempo que é bonito, é lindo, é maravilhoso, é uma tremenda responsabilidade. Então, se você é essa pessoa que não assume a responsabilidade das suas atitudes, com esses 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, eu convido você a praticar, a usar essa teoria na sua vida, tá? Escolhe amanhã acordar um pouco mais cedo e, sei lá, cumprir aquela tarefa sua de 1 hora de estudo, ou 1 hora de caminhada, ou amanhã você vai ser o dia da sua dieta. Eu tô dando aqui 500 exemplos qualquer aleatório. E você vai ver que no final das contas a gente está dentro de uma caixa, todos nós temos a nossa caixinha, a nossa bolha, né? E aí, a partir dessa bolha, é que a gente decide se eu quero ficar aqui dentro dessa bolha, até quando eu quero ficar, ou se eu vou lá abrir a porta e sair dessa bolha, dessa caixa. Existe 50% de chance disso acontecer, tá? Então, assim, gente, isso aqui é muito legal. Isso é um pouquinho do que a física traz pra gente. Quando eu falo para vocês em termos de crescimento, da abundância, do dinheiro e tal, é porque a gente não tem consciência do que é nosso, do que é responsabilidade nossa. Então a gente joga, a gente transfere a responsabilidade, muitas vezes, para um governo, para o tempo, para a doença. Ou seja, se você escolhe não ficar doente, mãe, que eu posso escolher não ficar doente? Você pode escolher. Você pode escolher. Então, assim, eu sei que isso é muito complexo, tá? Não vou aumentar aqui a complexidade disso, porém eu quero que você entenda que cada vez que você expandir a sua consciência, cada vez que você der um pouquinho de espaço para a consciência se espalhar, você cresce absurdamente e você dá um salto quântico, tá bom, gente? Então, assim, esse vídeo aqui é rápido, é uma coisa assim que eu fiz justamente para trazer um pouco de presença para a física quântica e tirar a dúvida de algumas pessoas, tá? Isso aqui é um pouquinho da física, lógico que existem várias teorias, eu vou trazendo aos poucos, eu não vou conseguir falar tudo, eu vou falar muito mais disso com complexidade dentro do treinamento, tá? Mas a princípio eu quero hoje aqui, ó, que vocês tomem consciência que vocês escolhem, tá? A escolha é de vocês. Você vai ter sempre 50% de chance de sim ou de não, até você escolher o que você quer.